alegria estarmos juntos e iniciamos esta celebração em nome do nosso Divino Deus. Nosso Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E junto com o salmista, nós lembramos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O apóstolo João nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E com o hino que nós vamos ouvir agora, Se Sofrimento Te Causei, Senhor, eu gostaria que você acompanhasse a letra dessa música e pense em sua vida. E reconheça e confesse também os seus pecados. Após confessarmos os nossos pecados, lembramos que, ao ver Jesus, João Batista testemunha: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, recebemos perdão dos pecados, na vida, nova vida e salvação. E como novas criaturas, buscamos por viver conforme as boas palavras do nosso Deus. E eu convido você a termos um momento de oração. Misericordioso Deus, cria em nós um coração puro. Dá-nos um espírito novo, firme e obediente à tua boa vontade. Em Jesus Cristo, teu Filho, que assumiu morte de cruz para que nós tivéssemos perdão, nova vida e salvação. Em Jesus tu vieste não para ser servido, mas para servir. Que possamos, à luz deste teu ensino, servir-te com nossos dons, com nosso ser e ter, e assim viver uma vida com sentido, sem passar correndo por esse mundo. Por Cristo Jesus. Amém.
irmãos e irmãs, o texto para a nossa reflexão são versículos do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna, que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. A vida passa logo, e nós desaparecemos. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Alimenta-nos de manhã com o Teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui em Blumenau, uma pessoa importante da história da cidade chama-se Fritz Müller. E na quarta passada, dia 31 de março, fez 200 anos do nascimento de Fritz Müller. Eu não sou um conhecedor ou um historiador de Fritz Müller. Também não sou um botânico, um naturalista, um cientista. Mas sei que nas trocas de cartas com Charles Darwin, Darwin descreve elogiosamente a Fritz Müller como o príncipe dos observadores. Para seus estudos, para suas teorias, a observação foi essencial. Aliás, observar, admirar, contemplar é essencial para a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. A Bíblia testemunha disso já logo no início. O próprio Deus atuando na criação do mundo, da vida, olhava, admirava o que fizera e via que estava bom. E quanto mais Deus criava, observava e via, tanto mais Ele pôde afirmar que tudo era muito bom. E o nosso Deus não é um observador indiferente à realidade, indiferente à vida das pessoas. Conversando com Moisés na sarça ardente, Deus diz: certamente vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de ajudá-lo. E também também o nosso bom Jesus era um bom observador. Suas parábolas são fruto da observação do dia a dia da vida, do trabalho das pessoas onde ele vivia. Jesus também observava a vida religiosa e as contradições da vida religiosa em sua época. Ele observou os cambistas no templo, observou como as pessoas ofertavam, observou a concorrência entre as pessoas para chegar por primeiro ao tanque de Betesda para ser curado. Jesus via as pessoas, inclusive via a quem as pessoas não queriam ver. E Jesus também era um bom observador da natureza. No Evangelho de Mateus nós lemos: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, pessoas de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu, em minha humildade, me volto ao testemunho bíblico de nosso bom Deus e olho também para Jesus, o nosso Senhor e Salvador, eu vejo bons observadores que observam atentamente ao seu redor, a natureza, as pessoas, enfim, a sua criação. E assim eu pergunto, quando foi a última vez que você parou uns minutinhos do seu dia para apenas, mas atentamente, observar as coisas ao seu redor? Você observa a chuva enquanto ela cai na terra, regando o solo, ou simplesmente reclama dela? O calor do sol te desanima para trabalhar, ou é um fator que te faz querer abrir a janela para acolher sua luminosidade e sentir o sol na pele? O pôr do sol é somente um fenômeno diário e que te lembra que a noite escura está chegando? Ou é um motivo para sair das quatro paredes e contemplar? O que eu percebo hoje é que, por vezes, paramos para observar nas mídias, no celular, fotos de chuva, de pôr do sol, de flores, de belas paisagens. Mas isto é realmente parar e contemplar? Parar um pouco para contemplar e observar atentamente as coisas ao seu redor podem fazer bem à sua saúde mental. Especialmente nesse tempo em que parece que está raro encontrar alguém que esteja com a saúde mental em perfeitas condições depois da longa pandemia. Há inclusive quem tem observado atentamente e diz que o coronavírus gerou um outro surto mundial, a pandemia da saúde mental, que afetou mais pessoas que talvez o próprio vírus. Parar para observar atentamente, parar para contemplar, parar para meditar, para orar, é necessário. Senão poderá chegar a hora em que você será parado e outros irão observar atentamente a sua recuperação. Minha dica a você, sim, eu ouso dar uma dica, pare uns instantes, ainda que sejam breves, e aproveite para observar atentamente o seu redor, as pessoas. Sim, parar para contemplar a vida. Sejamos sábios, sábias, em contar os dias de nossa vida, ou seja, saber que aqui não somos eternos, saber que os anos de nossa vida, a vida precisa de sentido, de qualidade. Seja um bom observador de sua vida e da vida em sua volta. Reflita, aprenda a bem viver. Não deixe de apressar, de olhar atentamente a vida e as suas nuances.
Observe o gesto de carinho de um familiar, a gentileza que um colega de trabalho te faz. Observe a cena bonita que você talvez presenciou ao voltar para casa, quando duas pessoas se ajudam. Admire o céu azul. Olhe para a cruz de Cristo atentamente, com tempo, e perceba o presente que ela te traz. Perdão, aceitação, nova vida, amor incondicional, consolo, força. Meu irmão, minha irmã, quando você decide observar atentamente, contemplar, os teus sentidos se transformam numa lupa, que aumenta a sua percepção em relação às coisas que antes, possivelmente, passariam despercebidas. E então talvez você também possa se dar conta da infinidade de motivos que tem para ser grato por cada experiência vivida. Pois como eu li uma vez, é nas pequenas coisas da vida. Elas são como joias, quanto menores, mais valiosas. Tente. Você não precisa ser o príncipe dos observadores, mas seja um filho e uma filha de Deus que para orar, para ler e meditar na palavra de Deus, para viver a vida e não passar pela vida. Pensemos nisso. Amém. Nesse culto especial, nós convidamos você também a fazer a sua oferta. Você tem o QR Code para fazê-la e hoje a oferta desse culto ela vai para o nosso trabalho com culto infantil.
E nós temos o nosso culto infantil online todas as sextas-feiras. A gente convida você que tem criança entre 5 e 10 anos para participar desse grupo. Todas as sextas-feiras, entre as 19 e as 20 horas. E venha na comunidade, pegar aqui na secretaria um kit, porque a cada semana tem uma história diferente e acompanha com isso histórias para você recortar, pintar, montar. E isso faz parte também da questão didática que acontece nesse culto infantil. E também temos todo domingo o culto infantil presencial. E para isso, você também tem que vir até aqui, trazer a sua criança junto com a gente, para que ela também possa aprender as suas histórias. E as ofertas, então, são para esse trabalho dentro da nossa comunidade. Deus queira abençoar dádivas e doadores. E assim como temos o culto infantil presencial, paralelo ao nosso culto dominical, todo domingo às 9 horas, e também aqui, pelas nossas mídias, assim como hoje, chegando à sua casa e tendo essa comunhão, nós também convidamos para 2 momentos importantes na nossa comunidade. Convidamos para um culto presencial todo especial, nesta semana, na quarta-feira, às 19h30, que é o culto de ação de graças, pela rede de rádios que nós temos na nossa igreja, a Rede União. E quem estará participando e pregando neste culto presencial é a nossa pastora presidente, a pastora Silvia Beatrice Gens. E o outro convite já é para o outro sábado, o sábado dia 9, antes do domingo de Ramos. Teremos então no sábado à noite, aqui nesse espaço também, um concerto de quaresma, no qual participa o nosso coro do Espírito Santo, o grupo instrumental, que agora tem um nome, grupo Pistenai, que significa fé, e musicistas convidados. Então todo esse convite é para podermos vivenciar esse tempo de quaresma e sempre de novo nos alimentarmos na palavra, na boa palavra de Deus. E ao nosso Deus eu convido para nos achegarmos em oração. Oremos. Deus, ensina-nos a amar como Jesus amou. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ajude-nos a não passarmos correndo pela vida, mas que a possamos viver com sentido, observando a Tua palavra e a Tua boa vontade. Dá que observemos o nosso redor e aprendamos com isso, pois a vida está, lamentavelmente, ameaçada pelo desmatamento e uso de agrotóxicos, pela ganância e destruição de espécies essenciais para a vida na Terra. Pedimos que o Espírito Santo, que habitou em Jesus, nos ensine e mova com amor em direção à Tua criação. Confessamos a nossa fé em Cristo, mas falhamos em praticá-la. Que o ensino do amor ao próximo praticado por Cristo nos una em ações que irradiam sinais do Teu reino de justiça e paz. A Ti rendemos graças, pois nos ensinas que todo tempo é tempo de reconciliação contigo, com a Tua criação e de reconciliação com as pessoas. Que assim eu possa ser, em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse momento temos uma bênção a cada um e a cada uma de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Ide e servi ao Senhor. Amém. Obrigado por sua companhia. E fique na paz de nosso bom Deus, e que a luz de Cristo te envolva em seu amor, e que fiquem bem até nós nos vermos novamente.